Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Okay. Bom, hoje temos tópico novo, hein? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de dados em painel, uma nova estrutura de dados que a gente ainda não falou. E eu acho que vocês, a princípio, não viram isso em econometria 1 e não viram aqui também. Professor? Oi. Antes de começar lá rapidinho, tinha duas perguntas. Sim. Sobre o curso. A primeira, se tem alguma previsão sobre as notas das provas? A prova já foi corrigida, a prova 1. Só estou corrigindo alguns probleminhas. Eu acho que até amanhã deve sair. Amanhã, ou no máximo sábado, sai. Eu envio para vocês. Outra pergunta está confirmado mesmo a prova prática é terça-feira que vem, né? Tá confirmado. Você sabe se sexta-feira o monitor vai dar alguma rotina, alguma lista, alguma coisa assim para treinar para a prova? Não, ele vai dar a monitoria normal, de variável instrumental, que vocês ainda não tiveram, né? Cai na prova. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Dados em painel. Dados em painel é uma estrutura interessante e importante em econometria. O que é dados em painel, né? Dados em painel é quando a gente tem, são dados que são situações quando a gente observa a mesma unidade várias vezes, né? A unidade aqui é um nome genérico para indivíduo, firma, país, cidade, escola, hospital, qualquer unidade de análise que nós estejamos aí interessados, né? Então, a ideia aqui, você tem mais de um período no tempo. Então, pode pensar uma vez ao ano, uma vez ao dia, uma vez ao mês, alguma coisa assim. E você observa as variáveis dessas unidades, né? E por que isso é interessante, né? Porque, como a gente está cansado de saber, a nossa variável de interesse, o outcome de interesse, o resultado de interesse, depende, né, de variáveis observáveis, que são as coisas que a gente consegue medir, e variáveis não observáveis, né, que é toda a problemática em geral que a gente está preocupado aqui em econometria 2. Né? E aí, como essas variáveis não são observadas, a gente exclui ela da análise, e se elas forem correlacionadas com alguma variável explicativa, isso gera um viés, não é isso? Agora, o painel é interessante, e eu só vou aqui falar a importância dele, mas a gente vai formalizar isso nos próximos slides. Por quê? Porque o fato dessas variáveis omitidas gerarem viés é ruim, então a gente estudou que um RDD seria um jeito de corrigir isso, variável instrumental seria um outro jeito de corrigir isso, mas em casos específicos, onde a variável omitida, quando ela for constante no tempo, né, quando ela for constante no tempo, a gente pode explorar as características dos dados em painel e pode eliminar esse problema sem precisar de variável instrumental, sem precisar ter algum tipo de descontinuidade. Simplesmente pelo fato de a gente saber que a gente está observando o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Né? Então, eu vou repetir. Para os casos onde a variável omitida, né, não observada, para esses casos, quando ela for constante, dados em painel se torna muito útil. E a gente consegue ter uma estimativa consistente dos betas. Ok? Vamos lá. Antes de formalizar um problema, deixa eu dizer duas situações onde a gente não tem, dois tipos de problema que a gente não resolve com o painel. Antes de falar o que a gente resolve, vamos falar o que a gente não resolve. O primeiro problema é o que a gente chamou de causalidade reversa lá no passado, né? Tipicamente, problemas de demanda e oferta é um deles, né? O preço causa quantidade, a quantidade causa preço. Mas um bom exemplo é
o famoso modelo do Becker, prêmio Nobel, que escreveu um modelo para prever os determinantes econômicos do crime, né? E aí, nesse modelo, em particular, obviamente, né, se a gente voltar lá para o trabalho dele dos anos 60, quanto mais polícia, ou seja, a probabilidade de você ser pego, reduz crime, né? Porém, se você ir para os dados e olhar nas cidades, quanto de polícia tem em cada rua, por exemplo, contra crime dessa rua, o que você vai achar tipicamente é um efeito positivo, um beta positivo. E, em teoria, a gente acha que tem que ser ao contrário, né? Quanto mais polícia, menos crime. Por quê, né? Porque não é que esse efeito positivo está dizendo que mais polícia aumenta crime. Em geral, o que está acontecendo é que mais crime aumenta a polícia, causalidade reversa. Por quê? Porque, obviamente, a polícia vai onde está o crime, né? Para resolver o crime. Então, essa regressão tem um problema de causalidade reversa clara, né? Então, o que quer dizer isso? Nesses casos, não adianta você ter efeito fixo, dados em painel, porque o que você precisa, no fundo, e a gente vai falar mais disso, é uma hipótese onde existe a exogeneidade estrita condicional no C. A gente já vai falar o que quer dizer isso, tá? Não se preocupem com essa fórmula por enquanto. A gente vai falar dela daqui a pouco. Outro caso, que é o inverso do slide passado, é quando a heterogeneidade não observada, ou seja, a variável omitida não observada, for time varying, ou seja, for não constante, né? Variar no tempo. Se ela for não constante, ou variar no tempo, então, painel, o efeito fixo, né, o estimador de efeito fixo que a gente fala, que explora essa característica do painel, não vai resolver o nosso problema, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos formalizar um pouquinho e introduzir um pouquinho de notação, para aí a gente poder formalizar o que é um painel, qual que é a estrutura dos dados, e depois a gente definir como é feito a estimação usando dados de painel, com e sem efeitos fixos. Bom, vamos lá. Então, seja o y e o x, as variáveis aleatórias observáveis, né, onde, do jeito que vocês estão vendo aí, o x, ele é um vetor, né, na verdade vai ser uma matriz com várias, que você pode colocar várias variáveis, pode ter uma só, x1, ou pode ter aí k variáveis, né. E C vai ser uma variável aleatória não observável, a nossa famosa não observável, que pode ser habilidade, pode ser outras coisas, ok? Então, o que a gente está interessado a gente vai ter uma regressão, né, de y contra todos esses x, e a gente sabe que o C é importante, né, e ela não observada. A gente quer medir o efeito de alguma variável x no y, né? Ok. O que muda é a estrutura dos dados. Então, a gente vai ter uma amostra, né, de n indivíduos, ou n unidades, então, I igual a 1, 2 até n, em T maiúsculo períodos de tempo. Então, imagina que a gente tem 10 anos e 1.000 indivíduos, né? Então, a gente observa para esses 1.000 indivíduos, todas as variáveis x e a variável y, ao longo de 10 anos. Então, 10 vezes. Então, essa amostra vai ter n vezes t observações, certo? 10.000 observações. Então, para cada unidade, né, a gente vai denotar as variáveis, uma observação, como y e t e x e t. Note que agora eu tenho dois subscritos, i e t, porque divido i no tempo t. E o vetor x e t, que é o conjunto das nossas variáveis x, né, que vão de 1 a k. Ok? Muito bem. Então, a gente vai tipicamente assumir igual
no cross-section normal, que as unidades têm, que as observações são IID, né? Independentes e identicamente distribuídas, de uma população, né? De uma população em todos os períodos do tempo. Ok. E aí, se a gente escrever em formato de matricial, vai ficar, bem simples, fica dessa maneira aqui. Então, o vetor y para um indivíduo, então primeiro a gente está escrevendo aqui para um indivíduo, então a gente tem um vetor yi, que vai ser yi, y2i e assim por diante, até yit, que aqui seria 10, né? Então, aqui é um vetor 10 por 1, no nosso exemplo, e o vetor, e a matriz grandona x, que vai ser xi1,1, que porque é a variável x1, e assim por diante. Então, ela vai ter também 10 linhas e k colunas, ok? Esse é o tamanho da nossa... Não, desculpa, falei errado, desculpa, gente. Falei errado aqui. Na verdade, eu vou repetir, vamos lá. Esse vetor, essa matriz xi, ela vai ter xi, que é o indivíduo 1, né, indivíduo i. Observação no período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? E a primeira coluna é a variável x1. Então, vai ter 10 para o indivíduo 1, 10 para o indivíduo 2, 10 para o indivíduo 3 e assim por diante. Então, são 10 observações para cada indivíduo, são 1000 indivíduos, né? E assim para cada coluna, certo? Então, é uma matriz bem grande. Isso é para cada indivíduo, né? Isso é para cada indivíduo. Professor, então é uma matriz NK. Não, não, eu errei de novo. Você tem razão, vamos lá. Isso aqui é para um indivíduo só, então o que eu falei primeiro estava certo. Eu confundi a matriz de cima com a de baixo. Então, essa matriz de cima é T sobre K, ela é 10 por K. Pode ser lá, 20 variáveis, ok? Aí, quando a gente junta tudo, todos os indivíduos, né? Aí sim, eu vou ter a matriz Y, que vai ser Y1 até YN vezes T, né? Porque eu tenho 10 períodos vezes 1000 indivíduos, então o vetor Y, ele é um vetor de 10.000 por 1, né? Pensa que é um Excel, né? São 10.000 linhas, que é a tua coluna Y. E o X é uma matriz enorme de 10.000 linhas por K colunas, que são K colunas no Excel, é só isso, tá claro? Ficou claro o que está acontecendo aqui, gente? Professor, eu não entendi a matriz X. Cada coluna é um indivíduo e cada linha é uma variável, é isso? Não. Cada coluna é uma variável e cada linha é um indivíduo. Obrigada. Professor. Não, desculpa. Cada coluna é uma variável, cada linha é um período no tempo. Cada coluna é uma variável e cada linha um período no tempo. Cada coluna, pode ver que é vírgula, a última é vírgula 1, aí é vírgula 2, até vírgula K. Então, são K colunas, K variáveis, certo? Cada linha, a linha é 1, 2, aí linha T, e aí lá embaixo linha T maiúsculo. Então, cada linha é um período no tempo. Tá bom, obrigada. Tá claro? Ok. Alguém tinha mais alguma pergunta? Não. Então, beleza. Certo? Então, isso aqui é na notação matricial, que todo mundo morre de medo, mas na verdade ela é bem simples. Uma vez que você entendeu, é bem mais fácil escrever em formas matriciais e manipular isso depois. Mas tudo bem. Último slide, antes da gente falar de regressão. Tá? Então, qual que é o nosso... então, dado que a gente tem um sorteio aleatório aí, né, da unidade I, né, então a gente tem lá uma observação, então ela é IIT, aí a gente vai ter o seguinte modelo de regressão, onde, notem que o subscrito sempre IT, porque a gente está agora no mundo de dados de painel, então YIT é igual a XIT beta,
onde aí a gente tem x e t é um vetor, né? Então tem k variáveis aí dentro e k betas. Beta é também um vetor de tamanho k por 1. Mais ci, que é a nossa grande novidade, mais e, epsilon e t, ok? Então vamos entender o que está escrito aí. Então, y e t é o nosso grande log de salários, sempre. Então, o log de salário do indivíduo i no tempo t. Né? X e t é um vetor das variáveis para a pessoa i no tempo t. Então, pensa que pode ser educação, casamento e várias coisas, inclusive o intercepto também. Beta são o vetor dos coeficientes, né, dos efeitos marginais. E aí o C é o quê? O C pensa que é um resumo, ou é uma soma, de todos os inputs, né, as variáveis que são time invariant, ou seja, são constantes, são invariantes no tempo, possíveis para a pessoa I, né, conhecidos para a pessoa I, mas são não observáveis para nós, econometristas. Então, você pode pensar em habilidade, beleza, esforço, garra, esse tipo de coisa. Né? Em geral, a gente vai chamar isso diretamente de heterogeneidade não observada, que é um pouco mais técnico, ou efeito fixo. Isso a gente dá o nome de efeito fixo porque é o nome do estimador de efeito fixo, né? Eu acho que heterogeneidade não observada é um nome melhor, mas tipicamente todo mundo vai chamar isso aqui de efeito fixo. Por que efeito fixo? Notem, nessa equação aqui, cima, né, y e t, x e t, mais c i, sem o t, né, porque não varia no tempo, esse é o ponto. Então, é um efeito fixo, a ideia é que é fixo no tempo, né, constante. Ok? Alguma pergunta aqui? E o epsilon e t é a parte não observada, que é variável no tempo, certo? É o nosso termo de erro que varia no tempo. Qual é o formato da matriz CI? C é um vetor, né? Porque ela só varia para os indivíduos. É um vetor 1 por n. Certo? Ele é um vetor 1 por n para uma variável, né? Não, é que assim, do jeito que está escrito aqui a equação, Seria 1 por k. não. K é o número de variáveis, né? O C de I, ele é único para o indivíduo. Então, cada indivíduo tem um C diferente. Esse é o ponto. Entendeu? Certo. Note que essa regressão está escrita para cada indivíduo, né? Para cada indivíduo, para cada período de tempo. Então, o CI, ele é o mesmo. Para cada indivíduo ele é diferente, mas entre indivíduos muda, mas para o mesmo indivíduo ele se mantém constante para todos os T's. Entendeu? Entendi. Pensa assim, todas as variáveis aqui podem variar em duas dimensões. Pensa como um quadrado, tá? Você pode variar entre indivíduos, que é vertical, ou entre tempo, que entre indivíduos, que é horizontal, e entre tempo, que é vertical, certo? O C, ele só varia na vertical, na horizontal, ele não varia na vertical. Ele é constante para os indivíduos. Ele varia em uma dimensão a menos. Ok? Entendi. Então, nessa equação seria um número só. Seria um número só. Para cada indivíduo é um número só. Professor, nesse caso, por exemplo, a gente entenderia que a habilidade de um indivíduo não muda mesmo se ele se qualificar mais ao longo dos anos, né? Isso. Tá ótimo. Lembrando que quando a gente fala habilidade, a gente nunca quer dizer, vamos dizer assim, habilidade aprendida, né, na vida. Skill, como fala em inglês, né? Aqui, tanto que em inglês tem a palavra skill e a palavra ability, né? São coisas diferentes, né? É que em português confunde um pouco, mas aqui a ideia é uma característica inata do cara.
Sim. É que, na verdade, eu estaria pensando no critério, por exemplo, beleza, né? Beleza ao longo do tempo pode Muda. ser Sim. entendeu? Não, pensa que... não, é que assim, deixa eu... Não, Vamos focar o que está escrito aqui, ó. exato. A gente dá nome para o C porque a gente quer, mas o correto é falar que o C ou o efeito fixo, ou a heterogeneidade não observada, ou é um resumo de todos os fatores que não variam no tempo do indivíduo I. Esse é o ponto. Tá ótimo. Então, o que varia no tempo não está no C. É isso que a gente tem que ficar na cabeça. Tá claro? Não, tá claro. No final é mais um nitpicking que não agrega muita coisa. Na verdade é importante. É bem importante, porque se você chamar uma coisa que ela falar, tá dentro do efeito fixo, tal efeito, vamos supor, como você falou, beleza. Mas se você pegar uma base de dados onde tem gente que fica, vamos supor, de 40 anos, então começa aí nos 20 aos 60, beleza, varia nesse tempo, tá certo? Então, não é o C não é um bom modelo para capturar beleza dessa maneira. Se você falar, estamos usando aqui 3 anos de dados, ok. Entendeu? É uma hipótese não muito forte. Agora, ao longo de 40 anos, talvez seja um pouco mais forte. Talvez, ok? Eu não sou um expert na literatura em beleza. O meu ponto é que o que tem que fixar é que C captura qualquer característica constante no tempo. É isso. Entendi. Eu gostei bastante do exemplo de você expandir o intervalo de tempo ao contrair, você teria Cs diferentes, porque num intervalo pequeno, um que a gente está entendendo como C, poderia ser C, ele é invariável, mas num intervalo maior de tempo, seria invariável. Por isso que não é bom, eu disse que não é bom dar nome ao C. O C o que é o C? É tudo que for constante, dentro da tua amostra, dentro do modelo. Okay? Tá ótimo. Obrigado, professor. Joia. Tá certo, gente? Mais alguma questão aqui? Não, então vamos lá. Muito bem. Então, dado que esse é o modelo, né? Vamos estimar esse modelo, ok? Antes de ir para propriamente explorar a estrutura do painel, vamos por alguns slides ignorar completamente que a gente tem uma estrutura de painel. E vamos simplesmente rodar um OLS simples, como se essa base de dados não fosse um painel, fosse uma base de dados qualquer de cross-section. O que quer dizer isso na prática? Na prática é você ignorar o fato de que o indivíduo 1 se repete ao longo do tempo. Então, aqui a gente basicamente está falando que o indivíduo 1 no período 1 e o indivíduo 2 no período 2 são pessoas diferentes. Então, perde-se essa dimensão tempo, indivíduo. É como se a gente tivesse 10 mil indivíduos, tá claro? Ao invés de 1000 indivíduos vezes 10. Ok? Quando a gente faz esse tipo de regressão, usando um painel, mas sem reconhecer que ele é um painel, ou seja, sem explorar essa estrutura, a gente chama isso de pool do OLS. Né? A tradução que se usa, que eu não sei se é a melhor, é um OLS empilhado. Como se você tivesse 10 cross-sections de 1000, empilha as 10, tá certo? É assim que a gente chama em português. Então, a regressão vai ser a seguinte. Note, a minha regressão verdadeira é essa aqui, certo? Que tem o Czinho, porque o Czinho só faz sentido se eu souber que existe um painel, né? Ao eu ignorar que a gente está no mundo de painel, a gente vai rodar essa regressão aqui, que é o quê? YT, XIT vezes beta, mais VIT, onde VIT é um erro composto, que é o VIT é equivalente ao CI mais o epsilon IT, tá claro? Então, eu ignorei a existência do C e joguei ele para o erro. Né? Igual, tipicamente, a gente pensa em viés de variável emitida, que é a mesma coisa. Tá claro? Então, vocês já estão vendo o paralelo, né? O que acontece quando eu fizer esse tipo de regressão? Né? Bom, caso
o X, né, seja correlacionado com C, né, o que vai acontecer? Ou seja, se a gente pensar que X é educação, por exemplo, né, e C for habilidade, que é sempre o exemplo que a gente usa, nesse caso, a gente cai no problema de variável metida antigo, ok? Então, a gente volta para o caso onde X vai ser correlacionado com V, ou seja, o meu X é correlacionado com o meu termo de erro, isso gera viés. Então, é o mesmo problema de sempre. Aí a pergunta é, bom, temos que eliminar esse viés. Como vamos fazer? Uma opção seria variável instrumental. A gente já aprendeu isso na aula passada, nas aulas passadas. Mas aqui a gente não tem variável instrumental. Mas a gente tem dados em painel. A gente vai fazer o seguinte, tá? Bom, como eu já falei, né? Caso o OLS seja problemático, caso existe uma time constant observed variable, CI, correlacionada com os regressores, a gente vai motivar agora o uso do modelo de efeito fixo. O que quer dizer um modelo de efeito fixo? Quer dizer que a gente vai eliminar essa heterogeneidade não observada, que é o grande problema que está deixando a variável de tratamento endógeno. Como é que a gente vai eliminar isso? A gente vai eliminar da seguinte maneira. Bom, a gente vai, no fundo, na prática, a gente vai estimar todos esses Cs. Ou, em outra maneira, a gente vai fazer um truque nos dados de forma que eles sumam. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, um jeito de pensar, como eu falei, é pensar que a gente vai estimar todos esses modelos, esses efeitos fixos. A gente não vai fazer isso na prática, mas um jeito seria estimar todos esses parâmetros. Vamos entender, tá? Lembram-se, como é que é o OLS normal? O OLS normal, a gente pega Y, I, né? Olhem aqui nessa minimização aqui de baixo, né? Notem que isso aqui parece muito o OLS comum, né? Mas ele é um pouco diferente. Vamos tentar entender. Se isso aqui fosse o OLS comum, a gente é o quê? A gente minimiza o quadrado dos erros, não é isso? Mínimos quadrados. Então, ia ser YI menos XI beta, fecha parênteses ao quadrado, não é isso? Isso, e a somatória de I igual a 1 até N. Porém, aqui, eu tenho duas diferenças. Em primeiro lugar, eu não tenho só N observações, eu tenho N vezes T. Então, eu tenho que somar em T e em N. Né? Então, eu tenho mais somatórios. Mas até aí, nenhuma diferença. Segunda diferença é que eu tenho um parâmetro extra aqui. Né? Que eu estou colocando aqui como um MI. E esse MI, ele pode ser diferente ou único para cada indivíduo. Tá certo? Então, notem que quando eu estou minimizando essa soma dos quadrados, eu estou minimizando não só em função dos betas, mas em função dos NMs, ok? Ou seja, ao invés de ter interessado aqui em K betas, eu tenho K betas, né? Eu tenho X, K variáveis X, então eu vou ter K betas, né? Além disso, eu vou ter N efeitos fixos. Então, eu vou ter que minimizar esse bicho inteiro aqui, e eu vou ter uma função de K betas mais N efeitos fixos. Tá claro o que está acontecendo aqui? Professor, Oi. eu não entendi muito bem o que é o M. O M eu só renomeei o C, tá? É a mesma coisa que o C. É a mesma coisa, tá? É que o M é um nome genérico, e quando eu achar o ótimo, aí eu chamo ele de C chapéu, que é o estimador, tá? Perfeito.
Agora, deixa eu... Antes da gente mostrar como é que é feito isso na prática, eu gosto de dar uma outra intuição que eu acho muito interessante. Um outro jeito da gente pensar o que é o efeito fixo é entender que ele nada mais é, né? O que é a nossa regressão padrão, que a gente escreve é sempre y igual a alfa mais x beta, não é isso? Alfa é o quê? Alfa é o intercepto, não é? É a média do y caso x seja zero, né? Alfa é o intercepto, que é igual para todo mundo, certo? Entendam o efeito fixo como a gente está permitindo que o alfa, o intercepto, seja diferente para cada indivíduo, entendeu? É só isso. Note que aqui não tem alfa, né? E o alfa, ele é igual para todo mundo. Porém, o CI, ele varia entre os indivíduos. Então, entendam que é como se eu permitisse que o intercepto é diferente para cada indivíduo. Tá claro o que eu falei? Tá claro. Ok. Muito bom. Então, continuando o que a gente estava falando, a derivação do efeito fixo é simplesmente essa aqui. Então, eu pego a soma dos quadrados, y e t menos x e t beta, menos mi, elevo ao quadrado, isso aqui é o meu quadrado do meu erro, pego a somatória na dimensão t, somatória na dimensão n, e escolho uns parâmetros que vão minimizar isso aqui. Vamos achar as fórmulas. É igual ao LS, né? Tiro a condição de primeira ordem para esse problema de maximização e vou resolver as fórmulas, e elas dão todas iguais ao LS. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a mecânica é exatamente a mesma. Tá? Bom, agora, para ganharmos intuição, por que isso resolve o problema, tem um outro jeito que eu acho mais interessante. Na prática, a gente pode fazer o seguinte: ao invés de rodar essa regressão aí como está escrita, a gente vai transformar os dados de forma a jogar o C fora. Então, ao invés de estimar todos os Czinhos para cada pessoa, a gente vai eliminar o Czinho da nossa regressão, fazendo uma pequena transformação nos dados. Em particular, a gente vai rodar uma regressão com as variáveis time de mean. O que quer dizer time de mean? De mean quer dizer tirar a média, né? E time de mean quer dizer tirar a média na dimensão tempo. Ok? Então, notem aqui o que quer dizer isso. Então, a gente vai pegar lá os dados. Então, y e t, com os dois com a trema em cima, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar cada y e t e subtrair o y e barra. O que é y e barra? É a média do y para o indivíduo i ao longo do tempo. Tá claro? Então, pego o indivíduo 1. Eu tenho 10 observações de y, certo? Eu pego essas 10 observações, tiro a média do y para o indivíduo 1. Faço isso para todos os indivíduos. Ok? Então, aí eu vou ter o quê? Esse y e t aqui. Dois pontinhos. Eu vou fazer isso para todas as variáveis, tá claro? Tá claro ou não? O que eu falei aqui? Bom. Ok, aí você fala, por que fazer isso? Vou te explicar agora. Vamos olhar aqui as regressões aqui embaixo. Notem. Então, eu começo aqui da regressão que a gente acha que a gente quer estimar. Tá certo? Aí, na segunda linha, eu posso tirar a média ao longo do tempo, não posso? Isso aqui eu posso fazer sempre. Então, eu pego y no tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiro a média. Isso dá y barra, que é igual a x barra beta, mais ci. Por que ci não tem barra? Porque a média de uma constante ao longo do tempo vai ser a própria constante, certo? Exato. Perfeito. E epsilon barra.
Aí eu tiro a diferença. Então, a primeira linha menos a segunda linha dá isso aqui. Notem. Y e T menos Y barra. X e T menos X barra. CI menos CI. Acabou. Né? CI menos CI. Eliminou o CI da brincadeira. E epsilon e T menos epsilon barra. E dá essa regressão aqui de baixo, que é exatamente a transformação que eu falei ali em cima. Então, é y e t, 2 pontinhos, igual a x, 2 pontinhos, beta, mais epsilon, 2 pontinhos. Notem, o beta não mudou, ok? Esse é todo o ponto. O beta não mudou. Então, ao fazer essa transformação, o beta de cima é igual ao beta de baixo, porém, nesse caso aí, eu eliminei completamente o C do meu modelo. Então, mesmo que ele for correlacionado com X, habilidade correlacionada com educação, ele não está mais dentro de epsilon, tá claro? Por quê? Epsilon pontinho, 2 pontinhos, é epsilon verdadeiro menos epsilon barra. Notem que o C não está aí, o C está nesse termo aqui, que sumiu. Ok? Então, se eu simplesmente rodar um OLS nessa regressão aqui com os dados transformados, eu vou estimar o meu beta corretamente, mesmo que o C seja não observável e correlacionado com X, porque eu eliminei ele do meu modelo. Isso é o famoso estimador de efeitos fixos. É o jeito mais fácil de se estimar os estimadores de efeitos fixos. Gente, ficou claro? É óbvio ou ninguém entendeu nada? O que está acontecendo? Ficou claro? É um truque muito simples. É um truque muito simples que resolve o nosso problema. Ok? E daí a gente poderia rodar a regressão normal, sem fazer mais diferenciação entre os indivíduos. Todos os indivíduos seriam iguais. Seria uma regressão da população. Isso. Exatamente, porque ao você fazer isso, você eliminou a diferença não observável, né? A heterogeneidade não observável constante no tempo entre os indivíduos. E ela que é correlacionada com o meu X, né? Então, eu eliminei ela. Fazendo isso, eu tiro o viés dos estimadores? Isso. Por quê? Você está tirando o que seria correlacionado. Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. É o que você está tirando que seria correlacionado com o X, é isso? Ou pelo menos você está considerando nos dois períodos, e aí o viés não impactaria o estimador. Não, é o que você falou primeiro, que é o correto. Então, o teu é sempre... Lembra do qual é o problema único desse curso, né? É quando o erro é correlacionado com X, não é isso? Aqui, o que a gente fez? A gente fez um truque de modo que a parte correlacionada com X foi jogada fora, que é o Czinho. O Czinho desapareceu. O epsilon 2 pontinhos, ele é uma combinação aí, né, dos epsilons de cima, mas não tem Czinho, ok? Tá. Então, resolveu o nosso problema. É um jeito de resolver o nosso problema. Não é o único, tá? Mas esse é o que a gente chama de regressão de efeito fixo. É isso aqui. Tá bom, obrigada. O nome é um pouco esquisito, de certo modo, porque na regressão de efeito fixo, o que você faz é jogar fora o efeito fixo. Né? Mas é assim que a gente dá o nome. Porque é um jeito de estimar o beta, reconhecendo que existe efeito fixo. Ok? Jogando ele fora. Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Então, quais são os grandes resultados que esse estimador nos conta? Né? Bom, ele só é bom, né? Vamos ser um pouco mais formal aqui. E agora vai vir uma coisa muito importante que não é tão óbvia.
Quais são as hipóteses de identificação? Ou seja, qual é a hipótese que nós temos que seja verdade para poder estimar esses betas corretamente? Né? A gente tem que ter a hipótese da independência condicional, né, de E, epsilon e T, condicional a todos os x, tá? X e 1, X e 2, até X e T, e C e T igual a zero. O que quer dizer isso? Que os regressores são estritamente exógenos, condicionais ao efeito não observado. Porém, a gente permite que X e T, qualquer X e T, seja arbitrariamente correlacionado com C. Então, o X pode ser correlacionado com C, não tem problema nenhum. Até aí, a gente já tinha falado bastante disso. Agora, a segunda hipótese, que eu ainda praticamente não mencionei, que parece ser um bicho de sete cabeças, mas ela é bem simples. O que quer dizer isso? O ranking dessa matriz é igual a K. O que quer dizer ranking dessa matriz igual a K? É o seguinte, essa matriz aí, ela é X linha X, X dois pontinhos linha X dois pontinhos, quer dizer o quê? É a matriz de covariância dos meus dados transformados, né? Ou seja, e essa matriz ter rank T, se vocês se lembrarem de álgebra linear, quer dizer que todas as colunas são independentes, elas são independentes, né? Elas não são uma combinação linear uma da outra, ok? Isso quer dizer que os regressores, em português, têm alguma variação no tempo, pelo menos para algum indivíduo, e não são colineares. Se vocês estiverem falando de um regressor que é constante para os indivíduos, o que vai acontecer? Pensa uma variável que é constante para os indivíduos. Por exemplo, e agora é o que dificulta um pouco a nossa vida. Educação é um exemplo, né? Pensa que a gente está com uma amostra de adultos, né? Todo mundo já saiu da escola. Então, a educação para essas pessoas não varia no tempo, né? A pessoa já se formou na faculdade, já se formou no mestrado, já se formou ou quem não fez faculdade, já se formou no ensino médio. Agora a gente está com dados do mercado de trabalho, essas pessoas, tipicamente, vamos falar que elas não estudam mais. Então, se eu pegar o mesmo indivíduo várias vezes, o número de anos de estudo dele não varia, né? Então, o que acontece aqui com a variável educação, nesse caso, quando eu fizer essa manipulação aqui? Ela vai ser comparada com os fixos? Ela, na verdade, vai entrar no CI, tá certo? Ela some. Se você pegar o X e T, por exemplo, educação, e tirar a média, vai ser 5, 5, 5, menos 5, certo? Estou falando que um indivíduo que tiver 5 anos de educação. Então, isso aqui vai dar 0, né? Isso aqui vai dar 0. Então, o beta aqui vai sumir, tá certo? Então, o que essa hipótese 2 aqui diz? Ela diz que eu só posso estimar os betas de variáveis que variam ao longo do tempo para um mesmo indivíduo. Tá claro? Desculpe, professor, eu acabei cortando o colega, mas se ela não variasse no tempo, ela não iria acabar entrando dentro do C? Desculpe. Não é que ela entra no C, né? Não é um bom jeito de colocar isso. Ela some assim como o C some. Esse é o ponto. Ela some assim como o C some. Tá Porque ótimo. o C é heterogeneidade fixa no tempo não observada, né? A educação é uma heterogeneidade observada. Que a gente observa, porém ela não varia no tempo. Tá ótimo. Não, Tá certo? desculpa, confusão minha. Não, Concordo. perfeito. Aí, mas o ranking ser igual a K é ainda mais do que isso. Não só o regressor tem que variar no tempo, como ele tem que ser
variar no tempo e ser não colinear com nada mais. Então, por exemplo, uma outra variável que não é possível estimar o efeito, idade, né? Então, idade, ela varia para todo mundo, todo ano varia 1, tá certo? Todo mundo ganha 1 ano por ano. Então, se você chegar aqui e pegar a idade, você vai ter 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aí você tira menos 33, né? Vamos supor, para esse indivíduo, vai ficar o quê? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E para cada indivíduo vai ser a mesma coisa. Tá certo? Vai ser igual para todo mundo. Então vai ter colinearidade perfeita. Tá claro? Entre todo mundo, vai ser a mesma variável. Então essa também, isso também não vai ter um ranking K se a gente incluir idade ou qualquer outra variável desse tipo. Entenderam? Então tem que ter alguma variação não colinear. Não que todo mundo varie igualzinho. Claro? Professor, mas e no caso de uma dummy, por exemplo, de sexo? O que acontece? Tipo, é isso que eu entendi, porque pra mim, tipo, isso também seria uma coisa constante, aí não deveria também, tipo, sem entrar no efeito lá do C? Não, vamos lá. Pensa aqui. Pensa essa regressão aqui, adiciona um X extra aqui, sexo. O que vai acontecer aqui? Vai ser cortado? Vai cair igualzinho caiu a educação, né? Igualzinho caiu C, mesma coisa. Sim, era isso que eu tava pensando, então. Perfeito, é isso aí. Então, o que isso aqui está dizendo? Então, é só para você entender. No fundo, entendam isso como uma limitação de regressões de regressão de estimador de efeito fixo. Ele é muito bom para um caso muito específico, que é o quê? Em primeiro lugar, a gente está assumindo que a parte endógena da heterogeneidade, da parte não observada, né, que é correlacionada com X, que é sempre o nosso problema, ela é constante no tempo, primeira coisa. Se não for constante no tempo, acabou. Esse estimador não serve. Segunda coisa, eu só consigo calcular o beta de variáveis que variam no tempo para o mesmo indivíduo. É intuitivo, né? Se eu estou pegando tudo que é fixo dele e jogo fora, como é que eu vou conseguir estimar o impacto de outras coisas que são fixas também no tempo? Não tem como. Né? Porque eu não consigo separar uma coisa da outra. Tá claro? Alguém não entendeu a ideia aqui ou tá claro? Acho que agora ficou claro. Ficou? Então, beleza. Então, resumo da ópera. A gente vai de mim, né, tirar a média das variáveis e fazer a regressão de y contra x com os dados corrigidos, com os dados manipulados, né? Ok? É isso que a gente vai fazer. No Stata, já tem os programas que fazem isso automático. Então, por exemplo, o comando reg, né, é o padrão que a gente usa para regressão simples. Quando a gente quer rodar uma regressão de efeito fixo, a gente adiciona esse xt na frente. Fica xtreg, vírgula, fe de fixed effect, e aí a gente escreve aqui esse i, entre parênteses, a gente põe a variável que identifica o indivíduo. Então, indivíduo 1, 2, 3, etc. Então, esse é o jeito aqui. Você está dizendo para o Stata, olha, eu tenho um dado em painel, né? A variável PayNoID identifica meus indivíduos, e aí ele automaticamente vai fazer esse demeaning. Ele vai fazer essa manipulação dos dados para você. Você não precisa fazer isso na mão. Tá claro? Beleza, gente? Tá claro. Ok.
Muito bem. Bom, o que é importante saber de características desse estimador? Bom, ele é consistente. O que quer dizer consistente? Né? Caso as hipóteses que a gente viu no slide passado, 1 e 2, né? O ranking ser de ordem K e a gente tiver exogeneidade condicional, ele é consistente. O que quer dizer consistente? Quer dizer que no limite, quando n é grande, ele converge em distribuição para o nosso beta verdadeiro. Né? Ou seja, ele vai ter exatamente a mesma distribuição do nosso beta. Além disso, ele é não viesado condicional a x. Então, ele é não viesado e consistente, que são as mesmas características boas do LS quando 1 a 4, hipóteses 1 a 4 vale. Ok? Ok. Últimas coisas que eu queria falar, e a gente vai ver uma aplicaçãozinha rápida. Em questão de inferência, tá? Quando a gente roda esse efeito fixo, a gente tem problema também de inferência, de desvio padrão. Os desvio padrão vão ter problemas, por quê? Pelo mesmo problema que a gente falou de dados quando a gente tem clusterização dos erros. Por quê? Né? Porque notem o seguinte, né? Notem o seguinte. Como a gente está trabalhando agora com um erro epsilon pontinho, 2 pontinhos, e não o epsilon, que é totalmente IID aqui de cima, o que está acontecendo? A gente pegou E e T e subtraiu E e barra. E e barra é uma coisa específica de cada indivíduo, né? E o E e T, o E e em T igual a 1, E e em T igual a 2, eu vou ter 10 para cada indivíduo, ele vai, ao fazer essa transformação, a gente está colocando uma correlação entre esses erros, né? Porque dentro de cada período, eu vou ter o meu menos E e barra dentro de cada indivíduo. Tá claro? Então, no fundo, eu mecanicamente criei um erro que vai ter uma autocorrelação serial dentro de cada indivíduo. Mecanicamente, né? Pela simples transformação dos dados, tá claro? E lá no começo do curso, a gente aprendeu que quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente precisa reconhecer isso, senão a gente vai acabar rejeitando, vai ter desvio padrão potencialmente menores do que eles deveriam ser. Então, a gente precisa reconhecer isso. E reconhecer isso é como? Clusterizar os nossos erros padrão na unidade do painel, né, no indivíduo. Ou seja, reconhecer que o erro 1, 1, o 2, 1, 3, 1, 4, até 1, 10, faz parte do mesmo indivíduo. Né? Ao fazer isso, eu vou ter, aí sim, ter uma inferência válida, desde que o número de clusters seja tipicamente grande, ou seja, que eu tenho bastante indivíduos, não esteja só, sei lá, 5 indivíduos, 10 indivíduos. Eu tenha 100 indivíduos, por exemplo. Ficou claro aqui? É o mesmo problema de clusterização que a gente viu lá no começo do curso. Certo, gente? Certo. Beleza. Ok, então, para encerrar, vamos falar de um exemplo, que é um artigo do próprio autor do livro, que é sobre sex workers, ou seja, trabalhadores do sexo. Eu acho que teve a ver com a tese dele. O que ele fez? Né? Ele fez uma survey, né, uma pesquisa, com esses trabalhadores do sexo pela internet, com 685 pessoas que responderam, e ele fez as seguintes perguntas para essas pessoas. Primeiro, perguntas que não variam no tempo, que eles chamam aí de Static Provider Specific Information, ou seja, características dessas pessoas, então, idade, peso, etc. E informações dinâmicas, quer dizer o quê? Que é sobre as sessões, né? Os encontros dessas pessoas, ok?
e das últimas 5 de cada uma dessas pessoas. Então, perguntou e características desses encontros específicos. Então, como a gente tem aí 5 observações por respondente, a gente está falando de uma estrutura de dados em painel, né? E aí ele roda uma regressão desse tipo que a gente falou. Em particular, ele está interessado na seguinte pergunta, que ele chama de Risk Premium Equation, ou seja, equação do prêmio de risco, né? Então, aí, todo mundo aqui já fez micro 1 e micro 2, pode pensar que, e finanças também, é quase uma equação de finanças, que é o seguinte, né? Bom, então, Y é o log do preço cobrado pelo encontro, D é sexo desprotegido, ou seja, sem preservativo, uma dummy. E esse aqui que é a variável de interesse, tá? E aí a gente tem ainda, além disso, alguns controles que são características do cliente e da seção, e mais umas outras variáveis que a gente já vai falar. Mas foquem na variável D. Qual que é a ideia aqui, né? Esse coeficiente delta vai estimar o quê? O retorno, o prêmio de risco demandado pelos sex workers para ter unprotected sex, ou seja, ele vai cobrar mais por se arriscar mais. Essa que é a ideia, certo? Ou pelo menos é o que a gente vai estimar se eles cobram mais ou não para esse comportamento de risco mais alto. E aí a gente chega nos seguintes resultados. Notem aqui que a gente tem 3 colunas, onde ele faz uma regressão de pooled OLS, ou seja, é aquele modelo que eu ignoro, que a gente está em dados de painel. Aí a estimativa de efeito fixo, que é o estimador exato de efeito fixo, e o OLS de mean, que é o quê? Transformar na mão os dados e rodar um OLS, ao invés de dizer para o Stata que isso aqui é um efeito fixo. Tá? Lembrem-se que se a gente fizer na mão, a gente vai ter problemas de standard errors, né? Mas a estimativa vai estar certa, tanto que vocês estão vendo aqui que ela está igualzinha na coluna 1. Então, vamos ver os resultados, né? Então, a dummy D, né, unprotected sex, no pool do OLS, a gente acha o quê? Acha que um efeito de 0,01, nada significante. Quando a gente reconhece que isso aqui é um dado de painel e coloca os efeitos fixos, a gente chega aí numa estimativa de 0,05. Né? Qual que é a interpretação aqui? Qual que é a interpretação desse 0,5, gente? Vamos lá. Variável dependente aqui é log do preço por hora do encontro. O que quer dizer 0,05? Significa que Pode falar, Andressa. Que sexo não protegido aumenta em 5% o preço que a pessoa vai cobrar na sessão. Perfeito. Então, esse é o prêmio de risco, tá certo? Quer dizer o quê? Na média, os trabalhadores do sexo aí querem 5% a mais do que eles cobram. Que é um prêmio de risco pequeno, né? Assim, acho que na amostra dele, o preço médio é 200 e poucos dólares. Então, vamos falar que é 250 dólares, 5% disso é o quê? 12 dólares e meio. É isso, tá? A literatura tipicamente acha um valor de 20%, então é um prêmio de risco aqui relativamente pequeno que a gente está vendo. Mas encontra, tá? Encontra um efeito ainda. E significante, né? Mas tem umas coisas outras interessantes aqui também. Por exemplo, log de length é o quê? Duração, né? Então, aqui está vendo o quê? Que a duração do encontro, quanto maior a duração, menor o preço por hora, né? Então, o preço por hora cai um pouquinho quando o encontro é mais longo. Então, tem um desconto aí que elas dão quando aumenta para programas mais longos. Também tem um desconto para o cliente um regular, ou seja, um cliente das antigas, cliente que vai sempre, né? Também tem um desconto aí de 4%.
E assim por diante, gente. Então, o que fica claro aqui é que o que pode ser aqui que a gente pode pensar que uma boa pergunta. O que deve estar correlacionado? O que é o C aqui? Como é que a gente pode interpretar o C aqui de uma maneira interessante? O que poderia ser o C que está fazendo a diferença aqui de pular de 1 para 5%? Alguma característica fixa no tempo dos trabalhadores do sexo que deve estar correlacionada com o fato dele ter ou não ter unprotected sex. Ninguém vai chutar? Todo mundo com vergonha? Ou é problema com econometria? Eu acho que o perfil, né, tipo, da sex worker... Perfil o tipo o quê? Vamos elaborar um pouquinho. Não sei, eu imagino que tipo, não são todas que vão estar disponíveis para fazer sexo sem proteção. Deve influenciar um pouco, não? Então, exato. Então, a minha interpretação, não é quer dizer que está correta, mas o que me vem à cabeça? Bom, talvez a tolerância ao risco, né? Então, pensa que alguns têm tolerância ao risco alta, outros baixa. Então, o cara que tem tolerância ao risco baixa, ele também pode ser, vamos supor, uma pessoa que cobra menos, tá? Não tá nem aí. Então, tipicamente, esse cara vai cobrar menos, na média, mas vai fazer bastante sexo não protegido, né? Desprotegido. Então, você vai, o quê? Viesar para baixo das estimativas. Você não vai achar muita diferença entre ter ou não ter protected sex. Ao reconhecer isso e eliminar isso da nossa regressão, aí sim surge um prêmio de risco de 0,5. Essa é uma interpretação possível. Tá certo? Entenderam aqui qual é a problemática aqui? Claro? Ok. É isso, gente. É isso que eu queria falar por hoje. O que é importante a gente guardar aqui nessa aula, tá? Vou voltar aqui para o começo. Então, a gente já aprendeu algumas técnicas. Vamos lá. Resumindo o curso inteiro. Quando a gente tem algum X de interesse correlacionado com epsilon, o beta vai ser mal estimado por OLS. Aí a gente começou falando de matching, técnicas diferentes de matching, que transformam o grupo de controle e tratamento de maneira parecida, forçam eles a serem parecidos nas variáveis observáveis. E a gente cruza o dedo para que as variáveis não observáveis também sejam corrigidas. Mas a gente nunca sabe se isso é verdade. Então, essa é a limitação de matching. Aí a gente foi para regressão descontínua. Regressão descontínua é ótimo quando a gente tem o status de tratamento determinado por alguma regra descontínua baseada em alguma variável. Lembrando aquele exemplo do threshold de população ou de nota da FUVEST. Tirou acima ou abaixo, se entra ou não entra na USP. Tá? Porém, a gente precisa de um contexto institucional, vamos chamar assim, que exista essa descontinuidade, senão a gente não consegue estimar. Então, apesar de ser uma técnica excelente, a gente depende da existência de uma descontinuidade. Depois a gente entrou e estudou variável instrumental, que é talvez a técnica mais usada em econometria. Porque desde que a gente consiga arrumar uma variável instrumental, ela geralmente resolve o nosso problema. Porém, nem sempre a gente consegue achar uma variável instrumental que resolva o nosso problema. Hoje a gente viu outra coisa. A gente, ao invés de procurar uma variável extra, que seja a variável running variable de regressão descontínua ou a variável instrumental, a gente falou, vamos olhar para os dados.
quando a gente tem dados em painel, a gente tem várias vezes o mesmo indivíduo, e a gente pode explorar o fato que a gente tem o mesmo indivíduo e eliminar todos os fatores não observados que são constantes ao longo do tempo. E se a parte não observada, que for correlacionada com X, for constante ao longo do tempo, o nosso problema está resolvido. Certo? Porém, se ela não for constante ao longo do tempo, o problema não está resolvido. Certo? Uhum. Alguma dúvida? Então, é isso, gente. Obrigado e até semana que vem. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite.